Boa tarde a todos, amigos. Bem-vindos à segunda parte do segundo dia do World Football Summit Live, Powered by Ronaldo, um evento que ele é co-criado com a Octagon Brasil e os nossos amigos do World Football Summit lá de Madrid. Eu sou Eduardo Baraldi, sou CEO da Octagon aqui para a América Latina. Estamos aqui novamente para seguir essa programação agora da tarde, voltada para o mercado brasileiro, claro, também dos nossos amigos da América Latina e Espanha, que estão nos vendo e buscando inspiração também no esporte do Brasil, inclusive já até seguindo um pedido e um feedback dos nossos colegas que falam espanhol, pediram para a gente falar um pouco mais devagar o português, assim eles vão conseguir entender. Então espero que eu já esteja um pouco mais... falo um pouco mais devagar para que todo mundo possa entender. Bom, no dia de hoje a gente vai falar de dois assuntos que são excepcionais. Primeiro a gente vai falar, dentro de alguns minutos, sobre futebol feminino, né, e depois às 3 a gente vai falar sobre o cenário dos direitos de transmissão no país. Os dois painéis, claro, são patrocinados pelos nossos amigos da Brahma, uma marca que já faz parte do futebol e da vida dos brasileiros há muitos anos e se tornou, de fato, uma das maiores referências em engajamento com clubes, com fãs e com todo o ecossistema do futebol nacional. Por isso, claro, que se o World Football Summit acaba sendo hoje o maior encontro na indústria do futebol no mundo, Brahma tem que estar com a gente. E não se esqueçam que amanhã também tem o Ricardinho Dias, o Gustavo Castro e o Felipe Bratfish, em dois painéis diferentes para falar da experiência da Brahma e da Ambev no esporte nacional e mundial. Então, Marta, por favor, solta o vídeo de Brahma. A leveza do malte Pilsner, o sabor do malte Munich. Uma combinação surpreendente. Chegou Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. Bom, então vamos ao nosso primeiro painel, que eu particularmente estou muito contente de ver ele acontecer no World Football Summit, porque a gente sabe de todo o potencial, né, e do futuro que é muito promissor que o futebol feminino tem no país, mas claro que ele não vai acontecer sozinho, ele tem que estar, sem dúvida, no radar das marcas, das entidades esportivas, dos grupos de mídia e toda essa cadeia do futebol, e por isso que todos vocês, gestores, prestem muita atenção no que essas mulheres têm para falar, elas têm muita propriedade no assunto e que não falta oportunidade. Então, o tema desse primeiro painel é futebol feminino, o que falta para o Brasil chegar nos padrões norte-americanos, que é hoje uma das principais referências, claro. E para falar do tema, 5 profissionais que são referência no assunto. Como moderadora, a gente tem a Helena Calil, é uma jornalista muito reconhecida nos esportes, passou mais de 8 anos na Fox Sports, até que em 2019 passou a integrar o time da DAZN. E, Helena, eu vi uma reportagem sua falando como o esporte e o jornalismo, né, te proporcionaram momentos incríveis, né, como Copa do Mundo, as coberturas internacionais da Liga Espanhola, Rally Dakar, entre outros, e é muito legal como ver o esporte, de fato, consegue proporcionar esse sentimento indescritível para a gente, e a gente sabe também que mesmo com esse currículo você também sofreu preconceitos num ambiente muito machista como ainda é o futebol, infelizmente, então por esses motivos vai ser um prazer ter você moderando esse painel. E de convidadas, temos aí a Aline Pellegrino, que vem fazendo um trabalho incrível na Federação Paulista de Futebol, como diretora de futebol feminino. Não à toa se tornou uma das principais vozes no assunto em diversos encontros na indústria, e por sinal, ontem foi aniversário dela, então parabéns, Aline. Temos também a Tamires Dias, que eu não sei se ela está conectada ou não, ela teve um probleminha, mas enfim, vou apresentá-la, em algum momento ela deve reconectar, a nossa lateral esquerda da seleção brasileira e jogadora do Corinthians, e ela, como diversas outras jogadoras, teve o sonho de se tornar profissional e passou por uma série de desafios, então se a gente conseguir ter ela aqui, vai ser um prazer ouvir um pouco mais da trajetória dela. Tem também com a gente a Carolina Mello, que é a coordenadora de futebol da Associação Ferroviária de Esportes, que é hoje uma das principais referências de futebol feminino no país. Ela é jogadora do São Paulo, também jogou nos Estados Unidos, e lá ela fez mestrado de gestão de negócios, e sem dúvida, voltando para o Brasil aqui agora, vai deixar um grande legado na Ferroviária com esse currículo tão imponente. E por último, a gente tem a Mônica Esperidião, que é uma amiga nossa aqui da Octagon, que depois de ter feito diversos trabalhos aqui no Brasil, em grandes empresas, decidiu migrar de fato para o esporte definitivamente, e dentre outros projetos. Ela é a cofundadora do Women's Experience Sports, que tem como propósito dar visibilidade para as mulheres na gestão esportiva e realiza aí uma série de experiências e produz conteúdo para toda a indústria do esporte. Então, meu muito obrigado a todas vocês, é uma honra ter a presença de profissionais tão reconhecidas, com diferentes pontos de vista, e eu tenho certeza que vai ser um excelente painel, obrigatório,
para os gestores do futebol e do esporte nacional. Então, Helena, o palco é seu. Muito obrigado, por favor, faça as honras. Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada pelo convite, obrigado a toda a organização e por esse painel, né, com um painel de peso, como o Eduardo acabou de falar, com nomes tão relevantes do contexto nacional e internacional do futebol brasileiro, e por você que está participando aqui com a gente. Aliás, já faço um convite, vocês vão ver aqui na tela a opção para vocês interagirem com a gente, participarem também. Então aproveitem, tem aqui as abas, ou é chat, pergunta ou enquete, você pode mandar suas dúvidas, pode direcionar para uma das participantes, ou então apenas mande a sua pergunta, que aqui nós vamos dar o melhor direcionamento possível. E como disse o Eduardo, esse aqui é o painel O que falta para o Brasil chegar em padrões norte-americanos. Eu até contextualizo, porque os Estados Unidos, eles sediaram uma Copa do Mundo, mas a evolução veio de fato 2 anos depois, quando eles mudaram a mentalidade, ou seja, eles começaram a encarar o futebol feminino como um produto, criando um modelo de negócio consolidado. E é por isso que nós vamos debater esse padrão, ver se ele é aplicável ao contexto brasileiro, saber como anda o futebol nacional, por qual caminho nós estamos percorrendo, quais obstáculos já foram superados e o que a gente ainda tem por superar, lógico, dando aqui as nossas ideias, fazendo todo esse brainstorm e trazendo também soluções. Então eu vou começar chamando a aniversariante da semana, Aline Pellegrino, a nossa diretora da Federação Paulista de Futebol, porque, Aline, é até lamentável tentar comparar o futebol masculino ao feminino no Brasil, por toda a diferença de história, né? Uma história de décadas contra uma história secular, e também por causa da estrutura. Você bate muito nessa tecla do planejamento, de que tem que ter uma base para as jogadoras, num país onde a gente tem até problema em ter uma escolinha de futebol feminina. E você também foi pioneira trazendo o Paulista Sub-14 e também o Sub-17. E aí, como a gente está trazendo esse comparativo com o modelo norte-americano, e eles também tiveram um problema com a base, e eles acharam a solução tendo mais atenção com os universitários, prestando atenção nas atletas no momento em que elas estão nas universidades para depois fazer um draft. Eu queria que você falasse um pouco sobre as iniciativas da Federação Paulista. Vocês fizeram, inclusive, uma peneira no ano passado. Queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa e qual é o propósito e qual é o objetivo que vocês pretendem alcançar. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Helena. Obrigado. Um prazer estar participando. Agradecer a Octagon pela oportunidade, pelo convite. Acho que uma mesa relevante, um tema pertinente para o momento, então é sempre importante a gente colocar aqui um pouco dessa realidade do dia a dia. Eu acho que a gente tem modelos, obviamente, muito diferentes, né, entre Brasil e Estados Unidos. Até quando a gente pensa na questão governamental, né, da parte de educação, da parte escolar, a gente ainda tem dificuldade em ter um plano nacional de esporte, então nos faltam algumas diretrizes, são muitas entidades do esporte, cada uma trabalhando de forma mais pontual dentro do seu espaço, então acho que um plano nacional de esporte conseguiria conectar todas essas modalidades. Acho que o futebol feminino, sem dúvida, diante desse cenário de uma proibição, de uma Copa do Mundo masculina em 30, de uma Copa do Mundo feminina em 91, são 60 anos, eu acho que o grande ponto a ser trabalhado hoje no Brasil é fomentar e massificar. A gente precisa de mais meninas praticando, porque elas futuramente vão ser consumidoras ou elas vão ser atletas de alto rendimento. Então, nesse primeiro momento, a gente não está preocupada por que vertente ela vai seguir depois, mas que elas possam ter acesso à prática do futebol desde muito cedo, porque é isso depois que vai girar 3, 4, 5 operações de negócios diferentes. Então, vai ter aquela que vai consumir, vai ter aquela que vai praticar, vai pagar por lazer. Então, eu acredito que esse é um dos pontos que a gente vê de mais, assim, discrepância quando a gente vê os números da FIFA o ano passado, o número de praticantes, o número do Brasil fica muito aquém quando a gente pensa o tamanho da nossa população, mas eu entendo que temos muito mais meninas praticando, mas aí a gente tem uma dificuldade em diagnosticar, em saber onde elas estão, se elas estão no futsal, se elas estão na escola, se elas estão na escola de futebol, se elas estão em projetos. Então acho que esse é um ponto muito importante também para que a gente consiga crescer no Brasil, é diagnosticar, entender realmente onde essas meninas estão e a partir daí canalizar. Mas acho que o modelo americano tem muitas coisas positivas que a gente pode, dentro desse diagnóstico do cenário brasileiro, adaptar. Então, um pouco do que a gente fez o ano passado no campeonato sub-17 nosso foi uma peneira.
exatamente para trazer mais meninas para a competição. A gente tinha um número de clubes já grande, mas alguns clubes com dificuldade em ter elencos de mais de 15, 16 jogadoras. Então, às vezes, eles começam o campeonato com 15, depois de 2 rodadas estão com 13, 11, e isso vai afetando a parte técnica. E aí a gente resolveu fazer essa peneira, que é algo aqui no Brasil é muito comum, mas que geralmente são os clubes que fazem e não a federação. Então, a federação encabeçou esse projeto junto com os clubes, entendendo que Corinthians, São Paulo, Santos vão atrair muito mais jogadoras, mas vão acabar otimizando menos jogadoras, e tem aqueles clubes, a Inter de Limeira, o Ginga Real, que precisam de muito mais jogadoras e quando tentam fazer uma peneira acabam atraindo menos meninas. E aí é onde a gente usa um pouco essa questão do draft, né, que nos Estados Unidos é muito comum, obviamente adaptando aqui. Então as jogadoras iam receber ligação de 3, 4, 5 times, aquelas que mais se destacavam, e elas iam escolher. Então o Corinthians só treina à tarde, mas eu estudo à tarde, eu não quero abrir mão. Mas o São Paulo me deu uma condição de treinar de manhã. Aquele clube eu tenho que mudar de município. Então eu acho que isso foi muito interessante, porque daí os clubes mandavam para a federação o nome, né, o número, na verdade, das atletas que eles tinham gostado. A gente devolvia esse banco de dados e as atletas ficaram sabendo isso só depois. Foi um dia que, muito mais do que uma seleção para conseguir entrar no campeonato ou não, elas tiveram uma grande experiência. O Photo Opportunity, uma reunião com uma assistente social, falando da importância dos familiares, dos responsáveis, de encorajar ex-atletas, homens e mulheres. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer quase um game day dentro dessa peneira, que também é algo, né, que tanto se usa no esporte americano. Então, acredito que tem muitos modelos, sim, que a gente pode tomar como exemplo e adaptar para a nossa realidade. Que legal, Aline, que legal, de fundamental importância um aparato como esse vindo de uma federação tão forte como a Federação Paulista de Futebol. E, aliás, até para falar sobre isso, porque nós estamos aqui com a coordenadora de futebol feminino da Ferroviária, que faz um trabalho brilhante de categoria de base, e eu queria até incluí-la nessa conversa para falar sobre outro aspecto do padrão norte-americano também. Então, Carolina, queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fazem desde a formação das atletas, e também um outro ponto que é muito interessante, que ele foi fundamental no momento em que os Estados Unidos começaram com essa evolução toda no futebol feminino, que é justamente a proximidade dos times junto à comunidade. Porque eu sou de São Carlos, inclusive, eu sou da cidade que fica ao lado de Araraquara, e a gente vê que esse orgulho, essa representatividade, ela não é só vista na cidade de Araraquara, mas em toda a região. E isso cresce, faz o futebol crescer, e a gente vê isso com o resultado da Ferroviária, né, com até a festa toda que foi no bicampeonato nacional no ano passado. Então, que você falasse um pouco como que essa identificação, como ela começou, ela cresceu e como ela é mantida até hoje, e também sobre esse trabalho importante que é feito logo na base, logo na formação das atletas. Com você, Carolina. Obrigado, Aline. Pedi a oportunidade ontem de dar parabéns, então, primeiramente, parabéns aí, tudo bom para você, tá? Vamos lá. O nosso trabalho de base, né? Eu acho que o trabalho de base, ele de alguma forma, ele sempre existiu, tá? Mas lá atrás ele era muito diferente, né? Então, se tinha, às vezes, uma competição sub-17 e aí era todas as meninas que tinham menos de 17 anos. Então, você, às vezes, tinha uma menina de 12 e uma menina de 17, tamanhos diferentes, enfim. Uma disparidade grande. Passava a competição, essas meninas do sub-17, elas eram agregadas ao time adulto, né? Então, às vezes, você tinha uma menina de 13 anos jogando com uma atleta de 30. Era muito comum isso. Acho que a Aline também passou por isso, né, como atleta, tá? E eu acredito que, assim, aqui na Ferroviária, esse projeto, ele começa 20 anos atrás, como um projeto da prefeitura, e ele vem em evolução. Então, em certo momento, o clube, ele absorveu esse processo. Tá, e o trabalho de base da Ferroviária, ele passa pelas escolinhas da cidade, ele passa pelas escolinhas da região, né? Então, hoje nós temos mais categorias, nós temos inclusive mais competições, né? É uma coisa que nós temos o sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 e até uma competição aí sub-18, né? Mas antes do sub-14, antes dessas meninas poderem vir, ficarem alojadas e ter todo um trabalho diário, ela passa pela escolinha. E esse trabalho na comunidade, ele é fundamental. E é exatamente aí que a Ferroviária se aproxima, né? Então, a gente
tem essa coisa aqui que a Ferroviária é mais que um clube, é uma cidade, porque Araraquara está muito próximo, né? E as meninas sentem o carinho da cidade. As atletas aqui, elas têm um reconhecimento, né, com o carinho que Araraquara tem, e a região. Nós temos muitas atletas que são de São Carlos, nós temos atletas que são de Ribeirão, temos atletas de toda a região aqui, porque realmente começa nas escolinhas e aí é um processo de evolução até chegar na equipe adulta. E quando a gente olha a equipe da Ferroviária hoje, nós temos 9 atletas que saíram da base. Nenhuma outra equipe no Brasil tem tantas atletas na base quanto a Ferroviária. E não só isso, nós temos pelo menos mais 9, 10 atletas aí que estão jogando em outras equipes, né? Estão jogando no Palmeiras, enfim, atletas na Sertão, mas que hoje saíram da base da Ferroviária, já não estão mais no clube, mas estão aí no plantel de outras equipes, né? Então eu acho que o trabalho que começa nas escolinhas, tendo uma sequência até o profissional, ele dá muito resultado. Legal, legal ouvir, Carolina. Nossa, parabéns aí para toda a equipe da Ferroviária, da Ferroviária. Nossa Senhora, o pessoal de São Carlos agora vai me matar. O pessoal da Ferroviária por todo esse trabalho, por todo o trabalho que foi feito no ano passado com as conquistas, o vice também na Libertadores. E eu queria agora trazer a conversa para a Mônica, porque, Mônica, ainda hoje tem aquela conversa, porque está enraizado aquele tipo de discurso de que o esporte não é para mulher, que o futebol está monótono, que não tem audiência, que não tem público, mas quando a gente avalia os números, por exemplo, da Copa das Copas do Mundo de futebol feminino, que foi a Copa na França, com toda aquela estrutura, com todo o marketing, com toda a divulgação e aquele envelope... toda aquela produção mesmo maravilhosa que teve e também que teve esse reflexo em números, e eu trago eles aqui, como por exemplo o primeiro jogo do Brasil, que foi Brasil e Jamaica, num domingo, que teve quase 20 milhões de pessoas acompanhando essa partida. No dia 17 de junho teve Brasil e Itália, 22,6 milhões de pessoas acompanhando. E aí teve o pico, né, o maior recorde, que foi nas oitavas, 35 milhões de pessoas acompanhando o Brasil, inclusive batendo um recorde anterior, que era dos Estados Unidos, que a gente veio falando sobre essa evolução no modelo norte-americano, mas o Brasil conseguiu uma audiência maior do que a final de 2015, e até na final do ano passado, que a Globo, por exemplo, né, a grande emissora não ia transmitir, mas depois de todo o sucesso que teve nas transmissões anteriores, acabou colocando mesmo sem o Brasil estar envolvido, e mesmo assim o número foi super alto, foram mais de 20 milhões de pessoas acompanhando. Então eu queria falar com você do lado do marketing, para enxergar como um produto mesmo. Como é que as marcas estavam vendo a Copa do Mundo Feminina? Se já estava no calendário do marketing esse evento, ou se com esse boom, a gente viu também muitas marcas fazendo ativações e campanhas um pouco em cima da hora. Quais foram os reflexos nos meses seguintes até agora? E se vai continuar um evento como esse no calendário do marketing das marcas aqui no Brasil, Mônica? Vou me perder nas perguntas aí, peraí. Vamos Três coisas não vamos por pouco aí, por favor, me ajuda. Bom, primeiro, obrigada de novo, Octagon, Eduardo, enfim, toda a equipe da Octagon pelo convite, obrigado World Football Summit pelo espaço para o futebol feminino, pelo espaço para as mulheres que estão no futebol, seja dentro ou fora do campo. Obrigada, Helena, pela sua introdução. É muito legal quando a gente tem uma jornalista moderando, né? É totalmente diferente de eu moderando qualquer outra coisa. É outro nível, mas vamos que vamos. Obrigada, Aline e Carol, aí, por participar junto comigo também. É muito legal poder estar do lado de pessoas que vivem isso no dia a dia, né? Muito mais do que eu, que hoje estou de fora e também estou de fora do nosso país. E tenho visto as coisas muito mais de longe, mas graças a Deus a gente tem ouvido e as notícias seguem assim, né? A gente está cada vez mais... todo dia agora eu ouço alguma coisa a respeito do futebol feminino, né? Claro que, infelizmente, não só do Brasil, mas todo dia a gente tem alguma coisa de futebol feminino acontecendo pelo mundo. E o tempo todo isso está na pauta das pessoas, está na vida das pessoas, né? E um pouco do que você comentou, quando você falou desses números, falando da questão da Globo não ia transmitir a final se o Brasil não tivesse e tal, no fim transmitiu, e eu acho que a gente teve uma participação
muito mais incrível, porque nós fomos a audiência recorde no mundo, mesmo a gente não estando na final. Imagina se a gente estivesse na final, esse negócio ia parar a transmissão, ia derrubar a transmissão da Copa do Mundo, entendeu? Porque no fim a gente acabou superando expectativas que acho que a própria Globo não imaginava, e que no fim foi uma surpresa muito boa para todos, que não esperavam e que não acreditam naquilo que todas as que estão aqui nessa mesa já sabem que é uma realidade, que é o fato do futebol feminino sim ter o interesse do público. Quando você comentou por jogo, né, do interesse do número de audiência do nosso país em relação a cada jogo que a gente participou, que a gente teve, coloca um outro dado que eu acho que também é relevante e que é importante para que as pessoas entendam. Eu prometi que eu ia falar rápido, mas devagar, mas esquece, não consigo. Depois eu traduzo para os amigos espanhóis, que não tenho como. Um ponto importante, a Brasil e Austrália, nós tivemos de engajamento de gênero masculino 42% das pessoas que viram esse jogo. Né? Então, 42% é um número bem alto quando a gente fala de futebol feminino, que não é só para mulheres, né? Que está aí para todos. Né? E aí, falando da nossa, digamos que da nossa meta, ou daquilo que nós nos inspiramos, né, Estados Unidos e tudo mais, um pouco da que a Helena comentou, eles também começaram a se desenvolver depois que eles se encararam como produto. Né? E produto acho que é a palavra que está nas minhas palestras há muito tempo, né? Que nós temos que encarar o futebol feminino como um produto. Enquanto nós continuarmos encarando como um projeto social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A partir do momento que nós encaramos isso como um negócio, a gente passa a conversar similar ao que eles hoje estão fazendo nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, né? É um pouco da contribuição que eu dou. Se eu não te respondi algum dos pontos que você colocou, você já me pergunta, eu já te falo. Não, maravilhoso, que agora você falou tanta coisa que eu também estou querendo falar. Eu também tenho um problema para falar devagar, eu juro que eu estou me policiando aqui para os nossos amigos espanhóis, espero que vocês estejam entendendo, se não estiverem, não tem problema, vocês têm uma aba aqui para interagir com a gente, para fazer perguntas, inclusive para deixar dúvidas para o final, para a parte final do nosso painel também, que eu vou direcionar aqui as nossas participantes. E outra coisa também, você falou sobre os homens participando, eu lembro que afinal, mesmo o Brasil não estando envolvido, eu estava acompanhando na rua e tinha muita gente torcendo também, torcidas divididas, e com homens e mulheres torcendo, foi algo muito legal de se ver e foi realmente um símbolo. E aí, como você trouxe a palavra produto, que eu acho que compartilho completamente dessa sua ideia, eu acho que é por isso que nós estamos aqui com esse painel, para trazer esse modelo de negócio, eu já vou até jogar para a Carolina, falando sobre o pensamento da Ferroviária quanto ao futebol feminino como produto, como é que é trabalhado, se tem uma evolução nesse ponto, e mais uma pergunta, qualquer coisa você me fala, tá, Carol? Se eu tiver também fazendo muita pergunta e você não souber, não conseguir acompanhar, não tem problema, que eu sou assim mesmo. Também na questão de Olimpíada e Copa do Mundo, como fazer com que o futebol feminino não fique refém dessa periodicidade, que ele possa ser fortalecido nas outras datas do ano também. Aí, se vira aí, Carol, mando para você, se quiser, a gente vai por etapas também. Vamos lá, eu acho que a Ferroviária, ela é, entre os clubes, né, ela é um case interessante, porque apesar de ser um clube do interior, uma estrutura um pouco mais enxuta, né, quando você compara aí com os grandes clubes, mas quando a gente fala de futebol feminino, tudo que o clube tem é estendido ao futebol feminino, né? Então, nós temos os mesmos campos de treinamento, jogamos na mesma arena, o departamento médico é integrado, o departamento de marketing também é integrado, e eu acho que é aí onde é a diferença, porque o departamento de marketing ele já é acostumado a trabalhar com o futebol como um produto, a vender o futebol para o sócio torcedor, a trazer o público para o estádio. Então, quando está integrado, é fácil colocar isso para o feminino também. Né? Então eu acho que a Ferroviária tem feito isso cada vez mais. Então tudo que é feito para o masculino, isso é estendido no feminino. Né? E aí tem também o carinho que a gente tem aí do pessoal que mora na cidade e na região. Isso ajuda muito.
Quando a gente fala da periodicidade das grandes competições, como Copa do Mundo e Olimpíada, eu acho que o Brasil ele é protagonista, né, em Olimpíadas há muito tempo, né? Toda vez que temos Olimpíadas, o time feminino de futebol do Brasil ele é um contender aí para medalha, né? E a gente bateu meio na trave aí 2 vezes, mas todo mundo sempre acompanha e vê a qualidade das nossas meninas. Então, eu acho que essa última Copa, ela vem realmente como um marco. E eu acho que impulsionado por isso, a gente pode ver alguns efeitos que a gente teve aqui nos nossos campeonatos locais. Então, quando a competição ela é bem organizada e a gente tem um bom nível técnico, né, das equipes, ela vai atrair. Então, a final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, por exemplo, ela foi a maior audiência da Band, batendo aí o MasterChef, que é o carro-chefe da emissora. Né? E olha a atenção que a final do Paulistão teve. Olha o que a Aline conseguiu, aí lotou a Arena Corinthians, né? E eu acho que o futebol feminino ele consegue algumas coisas que hoje a gente já não vê no masculino. Então, por exemplo, eu vi uma foto da Cristiane nos braços da torcida do Corinthians, fazendo um selfie. Isso, assim, a gente nunca vai ver isso no masculino. Né? Então, a gente ainda consegue ver esse tipo de coisa. Então, o futebol feminino, ele vem, né? E eu acho que a mentalidade de quem vai no estádio também é diferente. Né? Então, a gente vai conseguir ver mais esse tipo de coisa. Eu acredito que nós temos as Olimpíadas aí, sem dúvida nenhuma, vai impulsionar ainda mais o momento, mas da maneira que as nossas competições se organizam, das maneiras que as equipes estão se organizando, a gente tem tudo aí para manter o momento, né, pós um grande evento como Copa e Olimpíada. Vou até estender esses parabéns, então, pedir para a Aline Pellegrino aqui dividir a tela comigo, pelos parabéns, não só pelo seu aniversário, Aline, mas por tudo que você tem feito, por todo esse trabalho que foi destacado pela Carolina, que eu queria complementar também com toda a sua luta para ter essas finais também nos grandes estádios. Então, é muito bonito ver tudo que você está fazendo, tudo que você está liderando, e eu queria seguir com a conversa nessa linha do produto, como trouxe a Mônica, a Carolina deu a visão dela de clube, e eu queria que você desse uma visão de federação, porque eu achei muito interessante a fala da Mônica falando que a gente tem que enxergar como modelo de negócio e não como uma obrigatoriedade ou como uma ação social, porque realmente é rentável e nós estamos vendo isso com exemplos já citados aqui nos Estados Unidos e também na Copa do Mundo da França. Então, para oferecer uma oportunidade de negócio, tem que enxergar o produto como tal, né? Tem que enxergar o futebol feminino como tal. Como é que está essa luta na Federação Paulista que você vem desenvolvendo, Aline? E como é que você viu? Teve algum reflexo depois da Copa do Mundo da França? Como é que está essa parte de parceria, de marcas envolvidas? Como é que você está vendo esse negócio como um todo? Legal, obrigada, Helena. Fiquei velhinha ontem, 3.8. O tempo passa, né? Voa, na verdade. Então, vamos lá. Minha chegada na federação é em 2016. E aí o Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte no cenário nacional, porque esse ano está indo para a 23ª edição, então assim, nos últimos 4 anos a gente muda ele de patamar, mas é uma competição que já existia, e o olhar é muito para isso. Peraí, a federação já tem o melhor campeonato, faça chuva, faça sol. Como é que a gente pode colocar realmente, mudar esse status do que já tem como muito bom para um produto? E aí, quando a gente fala de produto, a gente passa por investimento. Então, a hora que a gente olha para um modelo SPLIS de sucesso esportivo, você tem que ter uma injeção de dinheiro, você tem que falar da base, você tem que falar, ter os atletas, você tem que falar de um pós-carreira. Então, são vários pilares ali que você tem que cumprir para que você tenha êxito no resultado final. Então, uma coisa muito importante era realmente fazer com que aquilo que já era muito bom se tornasse um produto. Porque a federação sabia que era muito bom, as pessoas que disputavam aquela competição sabiam que era muito bom, mas o Brasil não sabia, outros estados não sabiam. Então, mais precisava dessa injeção de dinheiro que a gente consegue através da lei de incentivo. Então, coisa simples. Quantos jogos a gente vai ter no campeonato? 50? Então, que os 50 jogos tenham a placa da competição, que os 50 jogos as atletas tenham uma camisa de aquecimento que é igual, uniforme, um colete, tudo igual. Então, é o que você falou lá no começo de envelopar.
Então você começa a mudar a percepção das pessoas sobre aquilo que elas só ouviam, de que o futebol feminino tecnicamente é ruim, de que ele não leva público para o estádio, de que as marcas não apoiam. E, de repente, nessa final, ano passado, você tem 2 finais, uma no Morumbi e uma na Arena Corinthians, entre Corinthians e São Paulo, com público, com placa, com ele todo envelopado, esse patrocínio limpo, chegando pela primeira vez, o Brasil seguindo o que aconteceu em 2019, em Espanha, que bateu recorde de público, Atlético de Madrid, Barcelona, Inglaterra, Itália. Então, assim, dentro do nosso contexto, a gente também entregou o nosso melhor, que foi bater um recorde de jogo de futebol feminino entre clubes, com quase 30 mil pessoas na Arena Corinthians, mas porque em 4 anos a gente conseguiu desenvolver e criar um bom produto. E aí quando a Carol fala, né, do final ali, da Cristiane, nos braços da torcida do Corinthians, o São Paulo subindo para receber a medalha, sendo aplaudido. Então essa é a verdade do futebol feminino. E aí algumas pessoas, quando vão vender, e vai ser bom que eu vou deixar a bola quicando aí para a Mônica, olham para o futebol feminino e falam, o futebol feminino tem causa. Ok, mas a gente não pode confundir causa com projeto social. Eu posso entender que o futebol feminino tem essa característica de uma torcida adversária tirar a foto com o atacante, colocar a criançada ali, da torcida do Corinthians, que não era tão do Corinthians assim, tinham outros torcedores ali, e dificilmente no jogo do futebol masculino um torcedor do Palmeiras vai na Arena Corinthians, do São Paulo, do Santos. Eu tenho certeza que ali tinham torcedores de outros clubes. O time vice-campeão, adversário, ser aplaudido, isso é uma verdade, isso é um diferencial para a nossa operação de negócio. Pode até ser uma causa, a causa da luta de igualdade, de equidade das mulheres, de tudo isso que a gente teve que literalmente lutar para conquistar, mas a gente não pode confundir isso e achar que é social. E aí a gente pega aquilo que a gente acabou de falar como produto e traz ele lá para baixo. Então eu tenho certeza que a gente já está no caminho. O Campeonato Paulista mostrou isso ano passado, as finais do Campeonato Brasileiro e essa audiência do Campeonato Brasileiro na TV aberta também. Esses 2 jogos do Campeonato Paulista estavam na TV fechada, e a gente teve mais audiência que Bundesliga, que Premier League. Então, assim, entre às vezes o brasileiro tá num sábado, 11 horas da manhã, assistindo Arsenal e... ele vai preferir assistir Corinthians e São Paulo no feminino, porque ele gosta de futebol. E como a Mônica falou, o pessoal tende a achar que o produto futebol feminino só vende para mulher. Quando, na verdade, quem mais consome o nosso produto são os homens. Até porque as mulheres, até pouco tempo, não podiam jogar, não são convidadas a ir tanto ao estádio, o futebol não é algo que era para elas. Então, hoje, diferente do que as pessoas acham, o nosso maior consumidor são os homens. E entendo que a gente tem esse produto com muito potencial, já demos provas disso, e é bom que a prova não seja só no gogó, e sim números. Então acho que 2019 é um marco com relação a números, desde a Copa do Mundo até campeonatos nacionais, campeonatos estaduais, e aí agora a gente precisa dessas marcas se aproximando e que a gente construa um modelo de negócios com a cara do futebol feminino e não tente construir um modelo de negócio para o feminino a partir do futebol masculino. Perfeito, olha aqui, Aline, ó a sua bolinha aqui pingando, ó pingando. Eu vou só dar um toque. Vai, Mônica! Juro que eu não vou tirar da trajetória do gol, vou só acrescentar um ponto nisso tudo. Então ela está falando sobre essa distinção de produtos masculino e feminino, que realmente tem que ter um trato diferente, falando sobre o envolvimento das marcas, e eu acrescento, para ter visibilidade tem que ter o papel da imprensa também. Então qual que é o papel da mídia, Mônica, também nessa história toda? Chuta essa bola aí para você. Bora. Aí tem um ponto. Olha, eu ia começar a falar em espanhol, não sei porquê. Tem um ponto importante de tudo que a Aline estava colocando, que é a questão de, logo no começo, acho que na verdade na sua primeira fala ali, quando você comentou de que por onde a gente começa, né? A gente tem que atacar a questão de diagnosticar onde estão participando essas pessoas, as meninas que estão jogando, a gente tem que ir na base, a gente precisa ter uma ingestão de investimento para conseguir atletas de alto rendimento que tragam um público, a gente tem que ter as marcas investindo e a gente tem que ter a mídia falando, né? Acaba que
muitas vezes, em alguns eventos que eu já participei, ou mesmo em reuniões que tratam do assunto de futebol feminino, muitas vezes a pergunta é por onde a gente começa, né? Porque só que o problema é que não tem por onde começa uma linha. A gente tem que realmente atacar o todo 360 para que isso se acelere ainda mais. Né, a própria FIFA veio nessa linha. A FIFA está atacando o aumentar a participação, então ela tem uma preocupação aonde nós tenhamos mais meninas jogando de forma organizada nos países e tal, para chegar numa meta de 60 milhões de mulheres jogando em 2026. A FIFA vem atacando o potencializar o produto, o valor comercial disso, que foi o que foi demonstrado na Copa do ano passado, o envelopamento dos estádios, as campanhas digitais, e aí e também vem atacando a questão de que temos que ter mais pessoas com interesse no futebol feminino dentro da gestão das entidades, dos clubes, federações, etc., que é a questão de governança, né, onde a gente tenha mais Alines, mais Carolinas, mais Helenas, mais Mônicas, mais Reias, mais, vou falar aqui o nome de um monte de gente que a gente sabe que está no futebol, em diversas áreas, e não somente dentro do campo, brilhando, como as meninas, a Tatá, por exemplo, tadinha, que não entrou e que tá me dando dó, brilhando dentro do campo, mas que tenham essas pessoas que estão interessadas em fazer com que isso aconteça, para colocar isso na pauta, no centro de custo, na divisão de marketing, na divisão de técnicos, na divisão de fisiologia, ou seja, que tenha gente dentro de todos esses lugares. Quando a gente fala aí no caso da mídia, é a mesma coisa. A partir do momento que a gente trabalhe os diferenciais que o futebol feminino tem e leva esses diferenciais para a mídia, a gente começa a gerar um interesse da mídia. Né? A foto da Cristiane, que a Carolina comentou, com a equipe com a torcida do Corinthians por trás, chama a atenção da mídia. Né? A peneira com 400 meninas acontecendo chama a atenção, com a presença do Zete, com a presença da Cris, chama a atenção da mídia. Né? E são vários esses outros fatores que chamam a atenção da mídia. Então, é aproveitar o diferencial para o bem que o futebol feminino tem para vender para a mídia também. Porque a partir do momento que a mídia vende legal, coloca o futebol feminino ali, as marcas vão se interessando mais por esse tema, porque ela vê que o público está vendo, que o público está chegando à informação. Acaba que é um círculo, como a gente comenta várias vezes, virtuoso, onde uma mão leva a outra. Né? Então, se a Aline faz o trabalho legal dela de padronizar os estádios, deixar aquilo com uma cara bonita, sabe? Onde você... Sabe aquela coisa de quando vem alguém de surpresa te visitar em casa e você fala assim, não repara a bagunça? Não! Você tem que estar com a casa pronta para receber a pessoa sempre. A gente tem que estar pronto sempre. Então, ela tem que fazer o papel dela de deixar o negócio, o campo limpo, com as placas legais, mostrando o patrocínio da forma correta, da forma limpa, que o patrocinador gosta de ver a sua marca. Aí a Carolina vai entrar com o trabalho de base, com o interesse de meninas, está aumentando a participação de gente desde lá das pequenininhas, para que elas no futuro, e hoje já são o presente, que estão interessadas em assistir esse tema, que estão interessadas a quê? A comprar uma chuteira, a comprar uma camiseta. A Nike, da Copa de 2015 para a Copa de 2019, aumentou 150%, e verdade esse número, não é chutado, aumentou 150% a venda de camisetas, 200% a venda de camisetas e 150% a venda de roupas femininas vinculadas ao futebol. Então, assim, são números que, poxa, são as que estão comprando. Então, se a mídia também começa a mostrar, mas aí tem de novo o papel dos clubes, das entidades, das atletas, trabalharem melhor a sua imagem para que chame a atenção da mídia e que a mídia coloque a pauta. Vamos enfiar assunto de futebol feminino na mídia. Né? Aproveita os vales do masculino, aproveita as boas práticas e os diferenciais bons, que foi o que a Aline comentou, para poder chamar a atenção deles. E a partir disso, a coisa flui. Está mais do que provado. O fato da Globo ter entrado no ano passado é isso. A Globo, se não tivesse entrado, tinha ficado para trás. Porque aonde você está trabalhando hoje, Helena, ia bombar. Né? As OTTs hoje iam dominar os territórios. A Globo olhou e falou, o quê? Eu vou deixar isso para eles?
nem a pau. Eu vou entrar nessa, porque senão é melhor que esteja eu, e aí é ótimo que estejam eles, porque eles são os que falam com a massa, né? Essa audiência toda que a gente teve é uma audiência que estava reprimida, que estava querendo assistir o negócio ali bom, e um jogo bom. Jogos que são rápidos, que tem tática, que tem raça, que estou brigando contra uma mulher que eu não quero deixar essa pessoa ganhar nem a pau, né? E isso é o diferencial bom que o futebol feminino hoje traz também. Maravilhosa. E assim, quando você fala em assunto na mídia, porque muitas vezes as pessoas pensam só no jogo sendo transmitido, mas não, precisa avisar quando o jogo será transmitido, precisa entrar também nas pautas de debates esportivos, ou seja, tem que entrar na grade esportiva como um todo. E esse número dos 150% do aumento das vendas da Nike é real, e até a Nike tinha lançado a camisa exclusiva da seleção brasileira, né, em 2015, só que não abriu para vendas. E aí teve uma força, uma pressão social pelas redes que fez com que a Nike abrisse agora na última Copa do Mundo, foi um sucesso. Não é, Mônica? E aí até... Exatamente. E o pessoal está puxando cadeiras aqui para sentar com a gente nessa mesa redonda, um pouco mais quadrada, retangular virtualmente, e está participando, mandando perguntas. A Mônica falou sobre a Tatá. Tamires estava aqui com a gente, mas por conta da conexão a gente não conseguiu conversar com ela. Então ainda estão tentando logá-la, vai ver se ela consegue dar alguma palavrinha com a gente, mas por enquanto não temos sinal da Tamires por aqui. E eu vou dar a voz para o pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando, que é o caso da Samantha Ferreira. Vou passar essa pergunta para você, Carolina, como ex-jogadora e agora como coordenadora de futebol feminino, que você respondesse a Samantha, que ela disse assim, além da questão de número de meninas praticando e a rastreabilidade dessas meninas, como pontuou a Aline logo no começo do nosso painel, como lidar com o preconceito de mulher no futebol? Conheço meninas talentosas, mas que abriram mão de jogar por conta de preconceito. Então, como contornar essa adversidade? Olha, eu acho que é justamente com tudo isso que a Mônica colocou, com que a Aline colocou, eu acho que tem alguns pontos, né, se a gente olhar aí para o empoderamento feminino, né, esse movimento que acontece, isso ajuda bastante, né, já que o lugar de mulher é onde ela quiser, eu acho que isso impulsiona muito as meninas mais novas a buscarem um lugar para jogar. Tá? E aí nós temos que estar preparado para ter esses lugares onde elas possam se sentir em casa, se sentir confortável, né? Então, até então, muitas meninas procuravam, mas não tinha, né? São poucas ainda as escolinhas para que todas as meninas tenham acesso. Então, quando a Aline fala, se a gente comparar aí os números americanos com os números brasileiros, a gente está muito atrás, né? Sendo que a gente tem o mesmo potencial. Então, assim, ter a oportunidade para que essas meninas entrem numa escolinha e se sintam à vontade lá, né? Não se sintam deixadas de lado por ter só uma equipe masculina, né? E elas terem que estar no meio. E quando isso acontece numa idade mais nova, é engraçado que a criança, ela se adapta muito mais, né? Então isso é um problema menor. Mas quando a menina começa um pouco mais tarde, isso já se torna um problema. Então eu acho que a gente tem que se preparar, aproveitar esse movimento, né, do lugar da mulher onde ela quiser e abrir o espaço para que essas meninas tenham, né, aonde praticar, não ser só aonde a Ferroviária tem projeto, mas sim em todos os lugares, todas as cidades, ter um lugar onde essa prática possa acontecer e ela seja muito bem recebida, né? É verdade, né? Você está falando até sobre a idade, quando é um pouquinho mais nova não sente isso, e tem até dados que mostram que a grande desistência, a maior parcela de desistência vem entre 11 e 14 anos, que são justamente no período em que tem as mudanças hormonais e biológicas. Então até a Aline pode falar mais um pouco sobre isso, que ela vem com essa importância toda que tem a base, né, Aline? Também nessa parte fisiológica da menina, nessa parte biológica em que ela precisa de um aparato psicológico também. Sim, essa questão da evasão é exatamente isso, né, que você citou, e aí concordo bastante com a Carol, e mais uma vez quando a gente fala da mudança de percepção, tudo isso é uma mudança de percepção cultural do pai, do professor de educação física, da professora de educação física, da mãe. Então quanto mais cedo a gente trabalhar essas questões, melhor, porque a gente naturaliza aquilo que de fato já é natural.
mas a gente entende também que diante desse cenário de tantos anos de proibição, desse olhar do que a mulher jogando futebol é um problema, aquele espaço é do homem, a gente precisa entender que é preciso, muitas vezes, os espaços seguros. Como é preciso a gente ter mecanismos que acelerem esse desenvolvimento, porque se a gente ficar esperando as coisas acontecerem naturalmente, vai se gastar muito tempo. Então eu entendo também que a gente precisa, e de novo, diagnóstico, porque tem aquela menina que ela não quer mais jogar com as meninas, porque ela está no nível acima, então ela se sente desafiada com os meninos, tem aquela equipe toda de meninas que dependendo do nível de alto rendimento, para treinar, tem que jogar com uma equipe de menino, e tem aquelas meninas que só se sentem à vontade jogando com as meninas. Então a gente não pode abrir mão de um para ganhar o outro, não. A gente tem que tentar novamente ter um bom diagnóstico, entender que existem características diferentes e colocar todas dentro desse processo de desenvolvimento e massificação, porque lá na frente vai afunilar e o resultado vai vir com toda certeza. Meninas, vocês estão reparando que tem um reloginho aqui na nossa frente? 3 minutos e 37 agora. Então eu quero testar o poder de síntese da Mônica. Mônica, o Bruno mandou uma pergunta aqui. Você vai ter que ser rapidíssima. Como as federações, clubes e ligas femininas podem atuar fora dos gramados para quebrar o preconceito enraizado com o futebol feminino no Brasil? E aí você pode falar também da parte da mídia e do marketing. Valendo! Ai, já ia soltar um palavrão e tomar tempo. Bom, primeiro, um pouco do que a Aline colocou, do exemplo que a Carol tinha dado, da Cris fazendo foto com o time adversário, mostrando o fair play que existe dentro de campo no futebol feminino, né? Mostrando a campanha da Earthshine, por exemplo, da FIFA, que mostra o que a gente veio para fazer, né? Então, viemos para brilhar, mostrando esses exemplos, onde o potencializar comercial, o valor comercial que a FIFA trabalha nesses objetivos do plano estratégico deles, que foi o que eu tinha comentado antes, né? Que tinham aumentar a participação, potencializar o valor comercial e também estruturar a questão da base, da governança, né? O potencializar o valor comercial, eles utilizam muito bem os próprios assets para poder fazer esse negócio ser melhor vendável, digamos assim, né? Ou seja, as próprias jogadoras são a voz do futebol feminino. Então, são elas que têm que dar o exemplo para mostrar que não tem o preconceito, que eu jogo porque eu sou incrível, porque eu sou mulher, porque eu sou foda, porque eu vou jogar e a coisa está acontecendo. E porque eu gosto, né? E independente do que o resto está pensando, eu tenho esse potencial e eu vou atrás disso. E eu acho que um outro poder interessante das federações trabalharem, os próprios clubes, é quando a gente também trabalha um pouco do que a Carol colocou, se a gente tem um marketing integrado, né, um marketing que trabalhe o marketing para as duas equipes, por que não começar a fazer ações onde a participação do homem apoiando também esse trabalho das meninas no futebol feminino, né? O fato da Aline ter levado o Zete, eu não lembro, Aline, perdão, se você levou algum outro jogador para participar, para estar na peneira, para falar com as meninas, é muito relevante, né? O trabalho que eu ia dar um outro exemplo aqui, o Real Madrid feminino, agora, né, o boom, a bola da vez do assunto aqui na Espanha, acabamos de, CD Tacon não existe mais, agora é Real Madrid feminino, com Marcelo, era o único dos atletas do Real Madrid que seguia o time. Então, assim, os caras têm que vir junto, os que acreditam, porque também não adianta vir para dizer agora que está entrando na onda, né? Acredita no negócio, acredita e apoia que a mulher pode estar também participando do esporte e incentivar essas meninas desde sempre, né? Vou parar de falar, porque se eu não vou começar a viajar aqui, mas eu acho que é nessa linha, é poder mostrar os bons diferenciais, é pegar os diferenciais e trabalhar como uma ação de marketing mesmo, de que forma eu ativo cada um desses meus diferenciais para que todo mundo entenda que é normal, que é natural e que é bom para todo mundo. Maravilhosa. Sobraram, então, 20 segundos para eu agradecer a presença dessas mulheres incríveis que estavam aqui participando dessa discussão fundamental, e eu acho que a lição foi dada, né? A gente tem que começar a olhar o futebol feminino não como obrigatoriedade, mas sim como produto e como modelo de negócio. Eduardo, passo para você, então, para finalizar o nosso painel.
Bom, muito bom, Helena, obrigado. Eu fico até sem graça voltar, como até a Mônica falou, tem uma jornalista, outra história, então vou tentar dar uma melhor aqui, mas queria agradecer a Helena, a Aline, a Carolina e a Mônica. Infelizmente a gente tem que parar porque tem outro painel vindo pela frente, mas gostaria muito de continuar ouvindo essa conversa, porque acho que só ouvindo, né, que a gente vai conseguir entender as dores e os anseios para poder levar de fato o futebol feminino do Brasil para o próximo nível. E aí fiquei tentando tirar alguns aprendizados, né? Tem muitos, mas eu tentei selecionar alguns, né? E acho que tem algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro é que tem muito sim interesse no futebol feminino, como a Helena falou, da audiência da Copa da França, né? De mulheres e homens, né? Eu fui um deles, ou mesmo a audiência da final do Paulistão, ou todos os números de consumo que a Mônica falou, né? Segundo, você tem que enxergar como um produto e não um projeto social. Para mim, isso eu achei fantástico, ter essa visão que vocês todas abordaram. E de fato, como o futebol feminino não é uma versão feminina do futebol masculino, tem suas particularidades, né, como por exemplo do respeito entre as torcidas, como foi o exemplo que a Carol falou da Cris, que é um só exemplo de como faz de fato um produto diferente, que tem a intenção não de se tornar igual ao futebol masculino, mas sim de ter seu território bem claro e colocado no patamar que merece estar, através de investimento e de visibilidade na mídia. E claro que, como todo produto, ele não é algo para ter resultado de forma imediata. Então, assim como o exemplo da Ferroviária, que a Carol falou que foram de 20 anos para chegar nesse patamar, o desenvolvimento e evolução substancial a gente vai ver no longo prazo, mas a gente tem que começar a atuar agora. Então, muito obrigado por todos esses aprendizados e pela participação de vocês. Foi um enorme prazer e foi muito gostoso ter ouvido. Que pena que a gente tem que encerrar por aqui. Quem está ouvindo a gente volta daqui a pouco, em 9 minutinhos, às 3 em ponto. Então, quem puder, toma uma água, vai no banheiro e a gente volta com o segundo painel do dia. Obrigado, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Valeu, turma.